Muito obrigado por vocês terem vindo. As notícias são ruins, né? E eu queria já começar com o debate aqui do 6. Tem muita gente comemorando o 6x1, que vai aumentar muito a qualidade de vida das pessoas. E eu queria saber a percepção de vocês. Acabei de ver aqui, tem muitos artistas já comemorando que as pessoas finalmente teriam qualidade de vida com a aprovação do 6x1. Quem acredita, né, que o brasileiro vai trabalhar agora só 5 dias por semana e vai ter os 2 para ficar na praia, ficar em casa de boa assistindo Netflix? Isso daí não vai acontecer. O que vai acontecer de fato é que o brasileiro vai ter de fazer um bico, mais outro, sábado e domingo, e talvez um terceiro, quarto nas noites, e quem sabe até não conseguir mais dormir, porque vai ter de fazer outro bico durante a madrugada. O brasileiro gosta de se enganar, infelizmente, e ainda é alimentado por narrativas, como vocês estão mostrando hoje aqui durante o programa, populistas, e infelizmente até os políticos que não acreditam nessa narrativa, que não acreditam nessa proposta, votam a favor e até propõem coisas piores, na verdade, quando tem outras soluções. Por exemplo, modelo americano, em que você pode até ficar em casa o ano inteiro. Você negocia por hora. Quero trabalhar 2 horas por dia, 1 hora por semana, você fica à vontade, faz como quiser. Aqui não, a gente vai pelo caminho mais fácil, o caminho que tem confete, e aí o desastre brasileiro, que dura 30, 40, 50, 100 e tantos anos, a depender de onde a gente considera esse marco, ele apenas se perpetua. Olha, eu diria que até pior, viu, Danuzzi? Porque onde é que ele vai arrumar esse bico? 33% dos empregos no Brasil são escala 6x1. É o pequeno negócio. Então, você está falando de 1/3 do volume de trabalho que vai sofrer um impacto direto. Esse cara que emprega, esse cara pequeno, que vai ter que lidar com essa carga agora, ele vai ter poucas opções. Ou ele vai demitir, ou ele vai fechar, ou ele vai repassar o preço, ou nós vamos passar pelas 3 etapas do processo. Em todas elas, ele vai perder poder de manter a contratação, ou seja, vai ter menos emprego. Você vai ter uma percepção de satisfação de melhora imediata, talvez, e logo depois vem o real preço dessa movimentação. Então, se ficar em casa é um bom sinal, eu acho que é para o brasileiro ficar feliz mesmo, porque a tendência é que ele fique em casa a semana inteira e não só os 2 dias com isso que está sendo feito. E vale lembrar que o Brasil já vive uma crise de consumo grave, com uma inflação alta pra caramba, com um governo irresponsável. Então, já há uma crise real nos pequenos empregadores no Brasil, e isso vai intensificar essa crise. Agora, é difícil você explicar uma medida populista dessa pro povão. Falar, isso aqui vai tirar teu emprego, cara. Você não vai ficar 2 dias em casa. E tem um último ponto também que merece a gente lembrar aqui, que é a automação. O nível de automação gigantesco já existe, por exemplo, na China, em que tem aquelas fábricas escuras. Por que são fábricas escuras? São fábricas totalmente automatizadas, elas são operadas inteiramente por robôs. Esses robôs não precisam nem de energia elétrica. Então, além de economizar a mão de obra humana, consegue economizar também com energia, que aqui no Brasil é super cara. O cara que tiver condição de fazer esse investimento acaba substituindo. Vai começar a pesar um pouco mais. Caixa de mercado vira guichê eletrônico. Já estão fazendo isso na padaria, por exemplo, não tem mais caixa. Não, e é um guichê. E outra coisa. Mas pro cara, mas para quem trabalha nessa escala, é legal. Ou não? Calma. Suponha que se você fosse um funcionário, um empregado, e aí teu patrão fala, a partir da semana que vem você vai trabalhar menos e vai ganhar o teu salário. Você fala, pô, que legal, que ótimo, não é? Ele só não te conta que daqui 2 meses vai te mandar embora. No curto prazo. Não, tô dizendo o seguinte, eu tô dizendo que para a pessoa que tem uma folga por semana, é um bom negócio. A pergunta é se esse patrão vai continuar pagando. Eu não estou perguntando se o patrão vai mandar embora ou se vai pagar. Eu estou falando para o funcionário. Curto prazo. Eu sou funcionário. Certo. Que trabalho de segunda a sábado. Final de semana para ir para a praia. Segunda a sábado eu trabalho. Para mim, é ótimo. Mas vamos pensar no não cenário mais provável. Vamos pensar no cenário mais provável, que é repasse nessa aos versão preços. simples é isso que eu tô falando. Mas ele enxerga dessa forma. Vamos pensar no cenário mais provável. Então, que para ele tá bom, né? É o repasse de preços. Claro. Então, repasse de preço vai ter inflação. Agora você vai ganhar a mesma coisa, só que você vai comprar menos. Aí você vai falar, tá faltando dinheiro. O que você vai fazer? Você vai fazer bico. Só que eu se sei, você Sami, mas na loja... cabeça... Mas você tem que entender a cabeça do cara. Isso. Por exemplo, agora. Por exemplo, nós brasileiros somos imediatistas. Sim. A pessoa tá achando que tirar o Lula e colocar o Flávio Bolsonaro, tudo vai ficar lindo. É isso aí. Não vai ficar. É um processo muito longo. Só que o brasileiro, ele é imediatista. Sim. Pro cara que trabalha, para qualquer pessoa que tá nessa escala, oferecer isso para ele, ele fala,
Ótimo. Não interessa. Ô, Sami, Você entendeu, Sami? O exemplo do Emílio é o seguinte... Por isso que o populismo funciona. Sim. O exemplo do Emílio é o seguinte, Sami. Na visão do trabalhador aqui, ó. O pânico é de segunda a sábado. Aí vem a direção da Jovem Pan e fala, não vem mais sábado. Todo mundo vai ficar feliz aqui. Neste primeiro momento. E vocês vão continuar ganhando mesmo. Exato. Então, eliminando o conhecimento de impacto futuro, essa é a felicidade momentânea que eles estão contando para passar isso. Burrice é um direito que a pessoa tem. Ficar feliz. Tem, mas não é burrice, às vezes o cara não sabe Exato, como funciona. Não, mas estamos falando todo dia. Mas não é aqui. mas ninguém ouve todo dia. Então, mas, ô Sami, essa é a razão da bancada da direita ter levantado a questão do 4x3 para mostrar que era a proposta original deles, e era mesmo. E por isso que eles tiraram ou tentaram tirar, né? Reduzir aquele prazo de 1 ano para implementação. Por quê? Para que o efeito colateral dessa medida populista venha antes do processo eleitoral. É por isso que antecipou, porque tirou o prazo de transição. Quem votou a favor, eu já vou pegar os nomes. Temos. Nunca votarei no cara que votou a favor disso. Eu não vou, porque aí você fala, mas a gente perde voto. Mas você vota no cara para fazer diferente, que se é para fazer igual, eu votava no cara de esquerda. Tá, mas qual a justificativa que vocês falam? É porque o cara quer voto. Como vocês avaliam isso? Os políticos que seja uma bomba na economia. Não, o cara que é de direita. Eu acho que, na verdade, eu acho que é para inverter a influência eleitoral. Então, se o propósito do PT é gerar uma influência populista positiva em cima da medida do 6x1, se você antecipa a consequência da medida, você anula, você inverte o peso do populismo eleitoral. Então, o cara vai ter um lucro político de vida curtíssima. Se você conseguir gerar o desemprego, o impacto que isso traz antes da eleição, você anulou a jogada dos caras. É o que o Emílio falou. É populista? O povão vai comprar? Vai. Mas se você pesar no peso do cara, no bolso do cara a decisão antes da eleição, o jogo é outro. Porque o cara ele não está pensando no futuro. Sim. Nem os políticos e nem o povo. É que o Sami falou. Ele falou, não, futuramente você vai se ferrar. Mas ele está pensando no momento agora. Ele fala, pô, beleza. É que ele compra voto. Porque o cara que compra voto, ele pensa o seguinte, o político chega lá e dá metade do dinheiro para ele. Ele fala, vou te dar R$100, está aqui 50. E depois eu te dou, se eu for eleito, eu te dou mais 50. Ele fala, esse cara está me pagando agora. O outro político vai melhorar a educação só daqui a 4 anos. Ele fala, melhor R$100 no bolso do que um cara que está prometendo... Porque as pessoas não acreditam mais. Eu entendi. Ninguém mais acredita em político. O cara da esquerda não acredita no Lula, o cara da direita não acredita na direita... Por isso que essa turma populista está assim no mundo inteiro. Por isso que o Bolsonaro é um fenômeno, porque o Bolsonaro consegue manter credibilidade com o povo. Eles não entendem isso. Essa é a grande diferença entre o Bolsonaro e o resto da direita. O Bolsonaro conseguiu uma conexão legítima com a massa, que não importa o que eles façam, tranca o cara, silencia o cara, não importa o que faz, difama o cara, a família dele inteira, 7 anos, e a conexão dele com o povo continuou porque é legítima. Porque o Bolsonaro, quem escolheu foi o povo. Exato. Entendeu? O Bolsonaro, ele não veio com uma proposta. Os caras que pegaram aquele cara, tá ok, que fala, pô, o que é esse louco aí? Que fazia arminhas, pô, vocês lembram disso, entendeu? Então o fenômeno é o Bolsonaro de toda essa história. Justamente por isso. Agora, se a gente entende que essa votação, essa etapa da votação, que retirou esse prazo de 1 ano dessa medida, que nós já não tínhamos força para impedir que essa medida passasse, porque em razão do populismo e do alinhamento que o Centrão comprado pelo regime tem, a medida passaria. Então, a compreensão sobre quem votou nessa porcaria, pegando a linha do Sami, eu concordo com ele, tem que votar contra. Mas a compreensão desse voto muda se você colocar a perspectiva de que retirar esse prazo de 1 ano tira o principal benefício do PT em aprovar a medida. E torna mais fácil reverter num espaço de tempo mais curto. Porque uma coisa é você falar em reverter uma medida dessa, enquanto o impacto dela ainda não veio. Agora, depois que ela já impactou, a conversa é outra. Aí o apoio popular do cara que perdeu o emprego é outro. Mas já passou a eleição, né? Até aí. Por isso que eles tiraram o prazo. Até o impacto já passou. Então, Alba, por isso que tiraram o prazo. Porque pra aí impactar antes. A felicidade do cara de não trabalhar no sábado ainda vai estar vigente. Aí depois... Por isso que tirou o prazo, para impactar antes. Você me falou sobre a inflação vai impactar no cara que emprega também. Porque com o aumento de preço, ele vai vender menos. O povo já tem menor capacidade de comprar por natureza. Esse é o cenário. O mercado interno brasileiro nunca esteve tão moroso
nunca vendeu tão pouco. O índice de endividamento é o maior da história do Brasil, talvez. Se já não é o maior, está muito perto desse. De empresa e da população. Pessoas, quanto famílias... que é, Sami? No 80 milhões? 82 milhões, que é mais ou menos metade da população adulta, está inadimplente. Ou seja, não é que o cara tem dívida. Dívida é uma coisa. É que o cara tem a dívida e não consegue pagar por 90 dias e vira inadimplente. Então, nas empresas são milhões, né? São 9 milhões, 9 milhões de empresas inadimplentes também. Só que o juro está correndo lá no teto. Isso é crise na demanda e na oferta, e com alto grau de endividamento, que é o que você citou, você não tem espaço de manobra para ter recuperação econômica em curto prazo. Então nós estamos falando de um mercado que já está engessado. Aí você vai no mercado desse e sobe mais o preço, com uma medida dessa, 40% do custo de qualquer empresa no Brasil é folha de pagamento. Então, mas veja só como é louco, porque o cara já está inadimplente, certo? Já deve. Aí chega alguém e fala, ó, você está inadimplente, então é o seguinte, você vai trabalhar menos e vai ganhar o que você ganha, e você não vai, e você não vai conseguir pagar o que você está dizendo, você vai conseguir pagar a sua conta trabalhando menos. É muito louco. Sim, a percepção inicial é essa. A percepção ela é muito louca, porque é o seguinte, você vai continuar, você está devendo, você não precisa trabalhar mais agora, né? Porra, você está devendo, você faz um bico, você vai fazer alguma coisa. Mas é assim que a pessoa pensa. Mas não vai ter onde fazer o bico, Emílio. Esse é o problema. Porque assim, o cara perdeu um dia, ele vai fazer um dia em outro lugar. Em que outro lugar? Porque o outro lugar também está demitindo. Porque também teve a escala. E tem outra Esse coisa. é o problema. Você tem Uber, você tem entregador que pode ser. Só que tem dois problemas aí. Primeiro, se o cara trabalha não de entregador e não de Uber, supõe, se ele fosse habilitado a trabalhar disso, que ele ganhe mais. Porque se ele fosse ganhar mais no outro, ele estaria no outro. Então, é muito provável que ele, mesmo que consiga, tenha que trabalhar mais horas, porque a hora dele remunerada no Uber ou como entregador ou nessas gig economy seja menor. E além disso, tem o problema que você falou. Vai ter inflação, e isso a demanda cai, e provavelmente vai ter muita gente. Aí depois vamos começar a reclamar de precarização dessas Mas funções. é que o impacto na demanda, Sami, vai impactar na entrega também. Então, por exemplo, o cara da lanchonete que tem o 6x1, ele vai vender menos, cara. Você vai vender menos, vai ter menos motoboy entregando. Entendeu? Aí você vai subir o preço médio da entrega. Porque como é que a entrega fica, como é que o frete, a logística fica mais barata? Quando tem volume. Você diminui o volume da logística, ela naturalmente sobe de preço. Então você vai ter menos vendas e ainda mais caro. O delivery vai ficar mais caro também por causa da logística. E quer ver uma coisa na mesma linha de raciocínio? Chama pacote de bondade. O nome é lindo, né? Que o governo faz em ano eleitoral. Eleição, pô. 200 bi, mais de 200 bi que vai liberar. Tem lá financiamento que o Sami sabe que é o Pronamp. O empresário já está endividado. Ele pega um dinheiro emprestado do governo. Ele não faz essa conta, que também vai ter juros, tem taxa Selic, no final ele não consegue pagar. Como que vocês avaliam o pacote de bondade que também vai na mesma linha de raciocínio que isso? O incrível é que o Brasil, a gente está sentindo na prática um cenário que está cada dia pior, mas a imprensa tenta nos passar outro cenário, né? Está saindo tudo quanto é jornal que o Brasil entrou no seleto grupo dos países que tem um IDH muito alto. Certo. E aí tem uma malandragenzinha, porque falam de IDH para tudo quanto é lado, e ao mesmo tempo, quando a gente abre as matérias, a gente observa que o índice, na verdade, é o IDHM, que é parecido, mas não é a mesma coisa. Seria um IDH brasileiro, que vai considerar outros fatores, como diferença salarial entre raças, por exemplo. Agora, olha só, o IDH ele é fundado em 3 índices: renda, saúde e educação. A educação que eles consideram é anos de estudo. Agora, se um país que tem a educação que a gente tem e que você vai passar estudando ou não, você sabendo de alguma coisa ou não, será que isso daí vai refletir, de fato, num melhor desenvolvimento humano? A renda é a mesma coisa. Lá no Uruguai, por exemplo, o salário mínimo ele é mais ou menos $900, um pouco abaixo de $900. O Brasil não chega sequer a $300. A gente vai estar no mesmo patamar do Uruguai, do Chile, por exemplo, de IDH muito alto, mas, obviamente, o pessoal vai se enganando em relação a isso. Esse pacote de bondades é a mesma coisa. São bondades que favorecem mais os ricos, curiosamente, do que os pobres, porque liberaram o FGTS para o cara fazer o empréstimo em que o FGTS é o seguro daquele empréstimo, né? Então, quem vai se beneficiar disso é o banqueiro que está recebendo que sabe os tomar juros, né? Obviamente. Aí a mesma coisa, você vai ter financiamento de moto, financiamento de carro. Mas quem é que sai ganhando? É o cara que vai se endividar comprando uma moto que ele não poderia, um carro que ele não poderia, ou o banqueiro que vai
permitir isso à base de juros altíssimos, né? Vai pagar ali 2, 3 carros para receber o... O cara já está endividado e pega um outro empréstimo. Mas ele está cego pela própria limitação intelectual, porque ele foi alimentado nesse Brasil em que a educação não é importante, ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso a nada. Conseguir uma moto para ele é o sonho, né? Consegue ali a realização. Eu tenho um contato ali de dia a dia, uma pessoa que trabalha para minha esposa, vai fazer a unha dela. O sonho dela é ter o randandan dela, que é chegar lá em casa com a moto. Isso daí é a realização da vida. Ela tem quase 30 anos e o grande sonho da vida dela é ter essa moto. O governo vai lá e fala, tá bom, eu vou te dar, mas você vai pagar 3 vezes mais para o banqueiro. Para ela vai estar ótimo. Esse negócio do FGTS, Emílio, é uma sacanagem sem tamanho. Porque você, assim, o FGTS em si já é um problema, né? Porque o Estado é o dono de parte do seu dinheiro. O Estado acha que a gente é burro. Ele guarda para você, para usar porque a gente é burro. E te paga a ninharia. Aí agora que o Estado te endividou, destruindo a sua moeda e as suas oportunidades, ele te permite, ou como ele é legal, usar o seu dinheiro que ele sequestrou, te pagando uma mixaria, para você se endividar ainda mais com o banco. E o que é pior, esse modelo de dívida, inclusive esse Desenrola 2 aí, ele segue a mesmo modelo marqueteiro das gestões petistas de sempre. Por exemplo, na segurança pública estão prendendo o Zé Bituca. Hoje, grande operação, aqui no morro, tal, pegamos, estamos combatendo o crime organizado para fazer cartaz pro Trump. Então, prendendo ninguém. É isso aí. Depois, agora, essa medida, a mesma coisa. O Desenrola 2... O cara continua endividado. Você só força o sistema a ignorar a dívida do cara para o cara se endividar um pouquinho mais. E isso não vai gerar compra de moto agora. Esse pacote de bondades não vai gerar compra de moto. Esse pacote de moto vai gerar compra de arroz, feijão, pagar conta de luz. Esse é o Estado. E isso que é então, o dia a dia. É o consumo corrente. Então, crédito em gasto corrente é o pior tipo de endividamento que existe. Porque no mês seguinte você tem o mesmo gasto corrente de novo. Então, mas como dizia a nossa querida Dilma Rousseff, ela falava o seguinte... Nós podemos fazer o diabo quando a hora é eleição. E que ninguém liberado. Vai falar. Na hora da eleição, nós fazemos o diabo. Dilma Rousseff. Se você fizer lembra a narrativa da correta, né? Com a narrativa correta, você pode dar o golpe que você quiser. É isso vale aí. para tudo, vale para isso aí também. Vale, claro. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Claro. E o Brasil, você sabe que é um... É o Brasil... Põe aí o nosso querido charme. O charme brasileiro. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia. Ó, o Sami tá bravo, hein? O Sami tá bravo, endividado. hein, Sami? O Sami tá bravo com 6x1. Tá. Tô bravo porque Todos eu os sei funcionários que dele são vai dar problema isso daí. Podemos fazer o pânico de segunda a sábado. Opa! Agora. Ô, Emílio, deixar pra todo mundo compensar, feliz. pra Pra compensar. Tem uma frase da Dilma que resume o 6x1, hein? O que é? Olha, eu acho que quem ganhar... Podemos disputar a eleição, nós podemos brigar na eleição, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. É isso aí, dona Dilma. Eu acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Agora, tem um ponto também, né? É que não está decidido em definitivo. Vai para o Senado ainda. A pressão popular ela pode ser mais direcionada, porque não são 513 deputados, como lá na Câmara. A gente vai trabalhar em cima ali de menos de 100 parlamentares no Senado e tem uma chance maior de Não, mas são reverter. 70% da população aprova. Agora, Mas você acha que os caras vão perder boquinha Mas aí- e outra? Também depois da lei da misoginia, irmão, eu acho que vai Corinthians. Foi outra coisa ridícula também, Pois né? é. Os parlamentares que se diziam de direita, conservadores, votaram a favor 100% com PT, PSOL, isso daí é uma vergonha. Aí você fala Normalmente isso aqui, o cara fala, virou petista. Você não pode cobrar mais os caras. Aí virou uma sacanagem. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí a respeito, já que a gente entrou aí, você falou... Tá bravo, Tá gordão? triste. Tá bravo. Ele tá. Que hoje não teve bolinho. Sem Não açúcar. a camiseta que ele ganhou não serviu. Não teve bolinho. Vai lá, Queria mano. saber na questão do Trump. Vocês falaram aí do Trump, né? O que vocês acham que vai acontecer alguma coisa? É só bravata? É só tentando chamar a turma para perto? Esse encontro aí do Flávio, essa questão aí de grupos terroristas, o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? Interrogação. Só antes de deixar um ponto na questão anterior, que é o seguinte:
Esqueci. Estou falando do Trump. Vamos falar do Trump, depois a gente lembra. Vou lembrar, eu falo. Ó, eu acho que isso é o resultado de uma agenda maior. Inclusive, bate um pouco com a conversa que a gente teve outra vez que eu estive aqui, né? Há uma linha de conduta do Trump a nível internacional e tem alguns pilares que ele tem atuado contra. Então, e esses pilares passam pelo Brasil, todos eles. Então, esse caso, a escolha do narcoterror como fio condutor das ações dos Estados Unidos, ela é estratégica porque ela tem conexão com todos os outros hubs. Veja os escândalos do Brasil, por exemplo, PCC, Comando Vermelho, o dinheiro aparece no Banco Master, a conexão aparece no caso do INSS. Então, há uma interconexão entre esses fluxos. O próprio Banco Master, por exemplo, tinha transações ligadas ao Hezbollah, o que remete ao fluxo de grana que passava pela Venezuela e ia para o Oriente Médio. A Venezuela era um dos principais hubs. Então, há um fio condutor que deriva as outras agendas. Isso também tem conexão com os mesmos indivíduos promotores da censura, do abuso judiciário e por aí vai. Então, eu acho que é uma escolha estratégica. Quando você fala sobre a visita do Flávio Bolsonaro lá agora e os encontros que ele teve e as agendas que ele tratou com esses encontros, você percebe que ele toca exatamente nesses pilares que, não por acaso, são os mesmos que aparecem na investigação da Seção 301. Então, você tem na Seção 301 a investigação a partir do PIX, do privilégio que o governo brasileiro daria para fintechs em detrimento de empresas americanas. Pô, mas é justamente nesse meio das fintechs que apareceu o dinheiro do PCC. Por exemplo, que coincidência. Então você tem lá na seção 301 a investigação sobre o etanol brasileiro com vantagem sobre o etanol americano. Pô, e a Carbono Oculto fala sobre combustíveis, postos de gasolina, de novo, PCC. Então a gente percebe que eles têm pontos em comum. A indústria da censura, em que o Alexandre de Moraes virou uma referência sobre a censura a ser combatida, quando os Estados Unidos falam sobre isso na Europa, por exemplo. Então, esses pilares. E aí, passando para a visita do Flávio, então, antes do Flávio, o que a gente tem? Estávamos próximos da divulgação do relatório da Seção 301, os Estados Unidos adiaram por mais 15 dias, né, a princípio, a revelação do relatório. Aí, nesse período, o Lula vai encontrar com o Trump, dizem que foi Joesley, não comprou essa, mas falamos sobre isso numa outra oportunidade. Ele encontra com o Trump, 2 dias depois, o Trump vai para a China com os maiores empresários dos Estados Unidos, aqueles que ele tem procurado reverter a zona de produção da China para os Estados Unidos, e depois ele encontra com o Flávio. Então, no meu entendimento, o encontro com o Lula é o bom e velho acordo de rendição do Trump, em que ele vai no vai e vem, né? Ó, os termos para você não se lascar são esses aqui. Por isso aquele papo desencontrado lá na embaixada do Lula. Depois a gente tem um encontro com a China, que eu acho que vai na mesma linha, já que é nos 2 alvos principais, segundo o próprio governo americano, do relatório da Seção 301, Brasil e China. E aí, na sequência, depois de dar o baque em quem promove a estrutura que está sendo destruída, ele traz aquele que tem possibilidade de fundamentar a nova estrutura. E aí, os encontros do Flávio Bolsonaro e as agendas que ele pauta são exatamente essas. Então, com o Trump, ele fala sobre o combate ao narcotráfico, o reconhecimento do PCC e Comando Vermelho como facções terroristas, que ampliaria, inclusive, o poder de investigação americano, não só o poder de ação sobre esses grupos e aqueles com os quais eles estão entrelaçados. Lembrando que o Banco Master já figura investigação nos Estados Unidos, 2 pelo menos no FBI, agora também no Trump Media Group, na ação também está rolado por lá, tem ativo bloqueado, busca de ativos fora dos Estados Unidos, enfim. Então ele fala sobre isso. Ele fala sobre a parceria estratégica que o Brasil teria num eventual governo dele e entrar no escudo das Américas, e esse é um ponto muito importante, porque o escudo das Américas parece proteger o Ocidente do Brasil, já que o Brasil não foi convidado e todos os outros participaram e participam dessas ações com presenças de investigação e presença militar. Então, para além do soft power, vamos para o hard power aqui. Ele falou sobre isso com o Trump. Depois ele encontra com o Rubio e o Christopher Landau, e aí ele vai falar sobre censura, que é outro ponto sensível. Ele ainda encontra com o J.D. Vance, e isso tem a ver também com o enfrentamento ao bloco globalista europeu. Então, os principais pontos das agendas que o Trump tem desestruturado no mundo e com muita ênfase no que ele chamou de hemisfério ocidental, aparecem como característica principal dos encontros do Flávio nos Estados Unidos. Então, não dá para descasar uma coisa da outra. A pressão que vem na investigação aberta no meio do ano passado, que está perto de sair, em um momento importante para o Trump, porque ele vai ter as midterms no final do ano, então ele tem um problema de inflação que ele precisa reduzir, e ele precisa justificar as ações que ele tem adotado nesse período. Então, acho que tudo isso se encaixa nessa visita do Flávio, que não diz respeito só aos interesses do Brasil, mas a uma agenda maior da qual o Brasil hoje faz parte. O Flávio foi lá para meio que limpar a barra. Porra, meu. Na verdade é essa. Foi lá tirar uma foto. Dá uma aliviada. Foi dar uma pegar a medalha. Porque o Trump não está preocupado. Tá com o Irã, bichão. O Trump tá meio lelé, né? Ontem ele falou que ele ia acabar com o Oman. Oman não é... Ele falou, é o seguinte... Lá no Estreito de Hormuz. No Estreito de Hormuz, que é onde está a treta. Isso. Lá na guerra. Ele falou o seguinte:
nós vamos patrulhar, mas aquilo vai ser água internacional. E não adianta a Oman também querer entrar no negócio, porque eu vou lá e destruo o Oman. Mas o Oman não é parceiro do... Oman é parceiro dos americanos, né? Até ontem ele queria um acordo de Abraão com os países do Oriente Médio e depois ele tacou bomba no mesmo lugar que eles estavam negociando o fim da guerra. O sultanato de Oman. Ele entrou em muita treta, né, o Trump? Por isso ele que o entrou Brasil em também muita... não pode vacilar muito, né? Os Estados Unidos conseguiram com o Donald Trump aí coisas impressionantes em países que são mais estruturados militarmente que o Brasil. E o Brasil tem mais potencial que esses países. Por exemplo, o Brasil tem mais potencial que a Venezuela. Nós temos mais portos, temos uma costa maior, temos mais terras raras, que é interessante para os Estados Unidos também, nessa grande guerra que está tendo uma corrida tecnológica de inteligência artificial, automações. Se a China fechar as portas definitivamente para os Estados Unidos, quem poderia fornecer esse depósito de terras raras para os Estados Unidos é justamente o Brasil. O Brasil tem muito petróleo também ainda não explorado, ali na região norte, próprio Nordeste também, começa a se encontrar muita coisa agora. Então o Brasil é mais relevante que a Venezuela e tem menos potencial. A Venezuela tinha acordo com Rússia, Irã, os cubanos, a gente não tem nada. Mas você vê, Emílio, cara, posso falar do Oman? Você vê, por exemplo, né, que nem agora... O Zelensky tá pedindo míssil lá pro Trump, né? O Trump, ele tá... Porque, porra, tem a guerra lá, que essa guerra tá há 5 anos e não acaba nem também. o Putin, ninguém tem ele mais fala, dinheiro. vocês precisam me ajudar. Eu queria falar de Oman. Oman. Olha, ele falou sobre os acordos de Abraão, né? O Trump fechou 2 trilhões de dólares em acordo com os países do Oriente Médio e do Golfo Pérsico. Até o Cazaquistão, ele tem acordo bilionário, 17 bilhões, se eu não me engano, com o Cazaquistão, e o total de acordos bate 2 trilhões. Não tem prazo para esses acordos. Em tese, todos eles vão até o final do mandato do Trump. Vale também para os acordos na Europa. Já 1,5 trilhão na Europa, por exemplo. Mas vamos falar do Oriente Médio. Então ele fechou acordos. Com isso ele amarrou o interesse econômico dos países do Golfo Pérsico. Por isso que ele conseguiu colocar esses países árabes do lado dele do acordo em relação ao Hamas, por exemplo. Sim. Por isso que ele conseguiu colocar esses países do lado dele do acordo em relação ao Irã. E ele usou o mesmo modelo nos 2 movimentos. Até porque o Hamas é um dos 50 tons de Irã. Muito bem. Então ele está mudando a zona de influência lá com essas conexões. Quando você fala de Oman, o que está acontecendo com o Irã? O Irã está pressionado, ele perdeu o apoio local. As principais agendas que protegiam o Irã no Ocidente estão desarticuladas, inclusive as de marketing. Depois daquele assassinato dos 46 mil civis, ficou muito mais difícil de sustentar qualquer proteção para o regime iraniano, que não tem mais a simpatia local. Então ele tem um problema real. O Irã tem um problema real. A zona de retaguarda do Irã era o Líbano, e o Líbano está sendo atacado por Israel, é um alvo principal. Sim. E não entrou no acordo de cessar fogo como o Irã queria. Por quê? Porque a inteligência sabe que boa parte do regime Ayatollah já havia se instalado no Líbano. Tem cidades inteiras no Líbano que são controladas por eles hoje. Então, por isso que eles fazem tanta questão de território em outro país. Mas o que isso tem a ver com o que você perguntou? Vou chegar lá. Vai rápido, porque se for... Tá, então o tempo urge. O que o Irã está tentou fazer? Tentou pressionar Oman para auxiliá-lo no controle do Estreito de Hormuz e usar isto como uma referência para pressionar os demais. Antes desse convite do Irã para que Oman ajudasse a controlar o Hormuz, o Irã fez um pronunciamento por conta própria de que os países do Oriente Médio não iam mais dar suporte para os Estados Unidos. Então o que eu enxergo aí? Uma estratégia de pressão local, de marketing, para ganhar tempo e recuperar parte da influência que ele perdeu. Quando o Trump vai e ao invés de ameaçar o Irã por isso, ameaça Oman, ele inverte o ônus do peso. Então ele está dizendo não só para Oman, mas para os outros países do Oriente Médio, não vai funcionar por aí. E com isso, ele muda, inclusive, o objetivo. Quer dizer, ele torna mais urgente para os países do Golfo e do Oriente Médio resolver o problema do Irã, porque ele passou pressionar inverteu lá. A pressão. Mas isso aí acho que vai longe, hein? Vai longe isso aí. Porra, e também a Rússia não se resolve, né? O Putin já levantou a Rússia também, a Rússia lá muito e o dinheiro, Zelensky, né? não 4 se resolve. anos de guerra. 5 anos. 5, né? 5 anos de guerra. 5 anos. E guerra, morrendo gente pra caramba. Civil. Outra coisa é o Sudão, né? O Sudão também, que, essa guerra que ninguém fala, né? E tá com esse negócio de ebola lá. Os caras em guerra civil. O mundo tá zoado, né? Muitas guerras. O mundo tá zoado, Tempos difíceis. Cristãos morrendo lá na África também, Nigéria, outros países ali, tudo com guerra, a gente não fala muito. A gente teve uma boa notícia que foi a Guerra do Congo, né? A Guerra do Congo, o Trump conseguiu dar uma solução, inclusive abriu acesso dos Estados Unidos aos metais, às terras raras, do Congo. E as terras raras do leste africano, que estavam sob domínio chinês, estão passando agora para domínio russo. E é no tapa, tá? A Rússia e a China
China estão disputando o leste africano não é no tapa, é na bala, não é na boa não. E a Rússia tem assumido algumas das posições que eram da China no leste africano. Então essa dinâmica das terras raras está mudando, não diz respeito só ao Brasil. E aí esses conflitos que você citou da Ucrânia, por exemplo, ela tende a se resolver como resultado dos outros conflitos. Boa parte do conflito ucraniano é mantido pela posição de Bruxelas, nos países ligados à agenda de Bruxelas. Boa parte do conflito é mantida pelo interesse local e, no caso dos americanos, por quem tinha envolvimento com a estrutura do Zelensky, né? Então, o que a gente está vendo agora é que essa capacidade de manter o conflito está se esgotando. Então, o risco que o Putin passou a significar para os europeus faz com que o povo europeu não deseje mais o conflito. Então eles estão sofrendo pressão por dentro. Eu acho que a gente está mais perto de uma solução do que já teve em outros tempos. O Putin está tentando se aproximar um pouco da Europa lá, está tentando China, fazer um esquema. Integrar economicamente, ter o que perder, tá? Porra, sou seu fã na internet. Muito bom. É muito bom. Você pode seguir lá. Como é que chama lá no... @Danúzio Neto. Danúzio, @Danúzio Neto, você segue o Danúzio e tem aqui que é o Forjaz Diogo. É isso? Para quem tá no rádio, com Z, Forjaz Diogo, para você seguir no Instagram. Porra, muito obrigado. Deram uma aula aqui, hein? Eu que agradeço, Emílio. Edições de sábado, quero estar junto também, hein? Claro. Boa. Não, você vem sozinho. Vem no meu lugar. O Sami vem. Você e o Sami. Não. Vem o Sami. Eu vou fazer da granja. Nós vamos agora em forma de protesto. Saturday. Em forma de protesto aos 5x2. Vamos fazer o Pânico. Eu que vou fazer. De segunda a sábado. Boa. Sabadão sertanejo. Domingo. Eu já trabalho de segunda a sábado, hein? Meu carro-chefe é o YouTube, né? Eu faço live todos os dias lá, a partir das 20h30, segunda a sábado. Só domingo que não. Vamos lá pro break, Reginaldo. Maravilha.